noite, amigos e irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós que aqui estamos, não só nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. Sempre gostamos de dizer, quando aqui comparecemos, a grande alegria de aqui estar, considerando sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Nesta noite, certamente não será diferente. Que possamos todos estarmos receptivos às boas intuições que emanarão do Mestre Jesus. Pois ele mesmo disse, quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria entre elas. Gostaria também desse início de parabenizar a casa, né? Porque nós estamos no mês de comemoração do aniversário da nossa casa. E lá se vão 27 anos, nesse mês de abril. Há aqui os que chegaram na primeira hora, outros depois, e outros depois, mas lembrando do capítulo 20 do nosso Evangelho, trabalhadores da última hora, em que todos somos. Não importa quem chegou na primeira, na terceira, na sexta, ou na 1ª hora, como diz a parábola lá do capítulo 20, que o pai de família pagou a todos o mesmo salário. Exatamente isso, todos nós, independente de quando aqui chegamos, receberemos o mesmo salário. Logicamente que esse salário depende de cada um de nós. A construção exatamente é nossa. Parabenizar também a casa pelo tema, ou os temas abordados nos domingos e nas quartas-feiras, né, que foi exatamente sobre Jesus. Nada melhor conversar, estudar, refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E gostaria de relembrar, há algum tempo atrás, olhando algumas estatísticas, certamente a minha aqui não está expressando a real verdade, mas a época que eu vi, já tinham sido editados 65 mil livros a respeito de Jesus. 65 mil livros. Certamente que hoje já passou disso aí. E lá dizia, fora as reportagens, fora os poemas, fora os artigos e fora as pesquisas. Então Jesus sempre é muito bom em qualquer época. Quando nós vamos olhar os evangelhos, os temas dos evangelhos, melhor dizendo, e nós citaríamos 5, os atos comuns, os milagres, as profecias, as palavras usadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral de Jesus. 5 temas que eu reportei. Dos 5, os 4 primeiros são controversos. Alguém aceita, outro não, são controversos. O 5º, que são os ensinamentos de Jesus, são suas máximas. Este é irretocável. Todo mundo concorda. Então, Jesus nunca foi matéria de disputa religiosa. Nesse momento, nesse ponto, a incredulidade, ela se curva diante dos ensinamentos de Jesus. Então, é o terreno onde todos os campos podem estar. Isso nós vemos já há muito tempo, nas formaturas, é feito, nas passagens de chefia, de muitas situações, os cultos ecumênicos. Bem interessante, né? Aqui e acolá, a casa é convidada e muitos de nós comparecem exatamente nesses cultos ecumênicos. E interessante que ninguém combina nada com ninguém e todo mundo fala praticamente a mesma coisa, porque falam de Jesus. E também feliz por isso, entendendo que o Pai, Deus, é único, né? Pai de todos nós. Então o ser humano já se encontra livre ou tendendo a ficar livre das interpretações tendenciosas
dos teólogos. Então ele começa a entender, ou começou a entender, se assim for melhor, a vinda de Jesus até nós. E Jesus baseou os seus ensinamentos nos exemplos. Por isso, a autoridade moral exatamente de Jesus. E quando nós vamos olhar no Evangelho, Jesus, logo no capítulo 1, no item 1, está lá posto: não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. E Kardec, verificando isso, entendendo a característica humana nossa, ele começa as leis morais do Livro dos Espíritos com a questão 625. Provavelmente muitos de nós lembram dessa questão, né? Mas eu vou ler. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Dizem que a resposta mais curta, né, Aldo, do Livro dos Espíritos. Resposta: Jesus. Está lá. Então, Jesus, ele é o guia por excelência, né? Ele mostra-nos o quê? Os caminhos a seguir. E alerta-nos quando nós estamos nos desviando do caminho. Infelizmente, os desvios de rota são muitos, né? Mas é bom que lembremos e ficamos sabendo. Vamos nos desviar, mas teremos que voltar para a estrada principal. Essa estrada que nos conduzirá até Jesus. E Jesus falou com muita clareza que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia. E essas ovelhas somos nós. Não é assim? Então, independente das condições evolutivas de cada um no seu tempo, a casa espíritas é Uniluz por excelência, né? No atendimento espiritual, e a gente sempre lembra para as pessoas: olha, não existe atendimento espiritual online, isso é, via internet ou à distância, melhor dizendo. Os atendimentos espirituais ou tratamentos espirituais que as pessoas falam, eles são feitos de maneira presencial. E por que isso? Porque e nós fazemos aqui nas segundas-feiras à noite e também às quartas-feiras à tarde. O que é ensinado aqui? Ou o que é estudado? Evangelho de Jesus. E a casa segue sequenciadamente os roteiros. Então, nesses 27 anos, imaginemos quantas vezes nós abrimos na primeira capa e depois de alguns meses fechamos a última. É provável que a maioria de nós saiba do início ao fim. Porém, será que já internalizamos? Será que o Evangelho saiu daqui e veio para aqui? Se não aconteceu ainda, acontecerá um dia. Então nós temos que perseverar sempre. E entender Jesus como modelo é perceber o quê? Nas suas ações, nas suas atitudes, uma referência atemporal, como exemplo a ser seguido. Ontem mesmo, hoje quarta, na segunda, né, nós estávamos estudando aqui a ingratidão. E nas perguntas, que é um estudo interativo, em conversa, né, e as situações são postas e certamente muitos de nós ainda não seguem. E nos exemplos, na prática, pergunta-se: e essa situação, o que é que você acha? Não, eu não seguiria por aí. Aí nós falamos assim: e Jesus seguiria? Aí a pessoa: seguiria. E por que nós não seguimos? A pessoa fala: mas eu não sou Jesus. Se defende logo. Certamente, nós não somos ainda. Mas um dia chegaremos nas mesmas condições. Então, o tema da noite, trazendo-nos Jesus, mais um dos seus ensinamentos, e quem reporta é João, no capítulo 6, versículo de número 35. Mas também vamos falar um pouquinho de João. João, segundo algumas controvérsias, mas ficamos com essa data, ele viveu entre os anos do ano 6
e o ano 103, de 6 a 103. João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago maior, era pescador e foi convidado por Jesus para que seguisse com ele no seu ministério apostólico. E ele exatamente o seguiu. E João foi o discípulo amado de Jesus. João. Então, depois da ascensão de Jesus, João começa a falar sobre o Evangelho. Exatamente isso aí que é feito até hoje. Só que, naquela época, o imperador romano Domiciano o prende e o exila na ilha de Patmos. Então, João, ele foi o quarto evangelista. Escreve ele no seu evangelho aquilo que achava que, para as pessoas que negavam o que Jesus veio fazer aqui entre nós e que os outros evangelistas não registraram. Então, João aproveitou. Tanto que o escritor sacro contemporâneo diz que Lucas, Marcos e Mateus foram honestos e fiéis repórteres do Evangelho. Só que João foi o editorialista. Exatamente porque ele recolheu as lições dos acontecimentos exatamente com Jesus. Então, Jesus falou, e João reportou, como disse, eu sou o pão da vida, mostrando-nos o pão como alimento. Exatamente isso. E quando falamos em pão, nós vamos relembrar, quando ele é dito, Lucas já falou sobre o pão na primeira multiplicação dos pães. Isso aconteceu na proximidade de Betsaida, quando Jesus falava à multidão sobre o reino dos Deus. Os apóstolos se preocuparam, que tinha muita gente. Tanta gente que houve exatamente essa preocupação com a alimentação. Então, quando chega um momento, já ao entardecer, os discípulos chegam a Jesus e falam assim, olha, é bom que a gente deixe essas pessoas, essa multidão ir, cerca de 5.000 homens, para que possam regressar às suas aldeias, se agasalharem e se alimentarem. Exatamente isso aí. Porque onde nós estamos aqui no deserto vai ficar difícil, né? Exatamente essa alimentação. E Jesus, naquele momento, pergunta, ora, por que não podemos fazê-lo? Quantos pães, e eles tinham alguma quantidade de pães, quantos pães eles tinham, Jesus pergunta? Só temos 5 pães e 2 peixes. Muito pouco, né? Para uma multidão de 5.000 pessoas. Ora, Jesus então diz ao discípulo, fazei-os assentar em grupos de 50. Então, se eram 5.000, em um grupo de 50, rapidamente, os matemáticos entendem que são 100 grupos, né? E aí aconteceu a multiplicação, primeira multiplicação dos pães, e todos foram alimentados. E conta-se que ainda sobrou bastante. Mateus fala sobre a segunda multiplicação. Isso aconteceu nas cercanias de Magdala. Jesus, e aí já houve uma preocupação, Jesus, compadecido, né, com aquela multidão, que já estava ali há 3 dias, e o alimento muito carente, muitos já passavam fome. Então Jesus já começa a querer que eles também chegam e que se alimentem para que não venham desfalecer exatamente na volta para onde vão. E os discípulos falam assim, mas Jesus, onde é que os discípulos, onde é que essas pessoas vão alimentar pães para se saciar aqui no deserto? Novamente a mesma pergunta. Lembre-se que no primeiro momento, na primeira multiplicação, a preocupação foram dos seguidores de Jesus, discípulos. Na segunda, a preocupação já foi de Jesus. Contam que ali tinham 4.000 pessoas. E Jesus faz a mesma pergunta. Quantos pães tendes? Eles tinham 7 pães e alguns peixinhos. Novamente, Jesus manda que se assentem no chão, se dividam em grupos e ali é feita a multiplicação dos pães. Ora, João,
voltando um pouquinho, 3 versículos, o estudo da noite é o 35. Voltando ao 32, João também diz o seguinte, isso está posto no livro Vinhas de Luz, no capítulo, ou é página 153, título, O Pão Divino. Palavras de Jesus trazida por João no seu evangelho. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso está 3 versículos antes. Então isso refere-se, nesse 32, lembrando de Moisés, de sua retirada para o deserto, tirando o povo judeu, né, lá do Egito, cativo já há 4 séculos, imagine quanto tempo, né? Dizem que eram em torno de 600.000 pessoas, as estatísticas. Porém, existem algumas controvérsias, porque à época só foram contados os homens. Esqueceram de contar as mulheres e as crianças. Então, entende que em vez de 600, estaria em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Imagine que quantidade. Então, veja, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, imagine, né? Então, a intenção é que eles adentrassem a terra prometida. E aí fala, por que 40 anos? Né? Parece um tempo muito longo, né? Contam as histórias, porque a intenção é que entrassem nessa terra prometida a nova geração. E a época, a média de vida, ou a vida eram de 40 anos. Então, só entrariam na terra prometida os filhos daqueles que saíram do Egito. Interessante, né? Nem Moisés entrou. Então, imagine. Conta-se, então, que para suprir a fome, imagine, de milhões de pessoas, olha a dificuldade de suprir isso aí. Caía, está nesse capítulo, o maná, que é uma espécie de pão, caía do céu. Segundo a Bíblia, o maná, ele era enviado diariamente e não podia ser armazenado por outro dia. Diariamente caía o maná do céu. Só que ele não podia ficar para o dia seguinte, que estragava. Então, todo dia era dado uma cota. Menos na sexta-feira, que eram dadas 2 cotas, porque no sábado não acontecia. Então, interessante exatamente esse fato. Então, quando a gente chega em João 6,35, Jesus, mais uma vez, se identifica. E João traz quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vou repetir. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Se nós voltarmos também um pouquinho no capítulo 4, no versículo 26, João reporta também a passagem de Jesus pela Samaria no poço de Jacó, quando ele encontra com a mulher samaritana. E lá ele pede a água para beber. E ao final, o que ele diz? Quem beber desta água nunca mais terá sede. Então Jesus coloca, sempre coloca, como aquele que nos pode dar algo mais. Agora nós temos que confiar. Exatamente isso aí. Será que nós estamos receptivos a receber exatamente isso? Nos momentos de atribulações, quando o mar não está muito calmo, que é mais fácil velejar, né? Quando o mar começa a ficar revolto, nos desesperamos ou nos lembramos de Jesus? Então Jesus, ele se mostra. Então, quando ele diz-nos sobre esse alimento, o pão da vida, vamos entender que esse alimento
é o alimento do Espírito. Exatamente isso aí. Embora contextualizando algumas questões em que citamos aqui, falando do material, que é importante, mas Jesus quis trazer para nós esse alimento espiritual, que é também, é lógico que o alimento material, ele é essencial para nós encarnados, né? Porque nós temos que cuidar do corpo, e o corpo é um instrumento do Espírito. Nota-se hoje uma preocupação muito maior, né, na saúde, nos exercícios físicos, né? Mas que isso não saia do equilíbrio, exatamente para manter. Ora, é importante ao homem fazer esses cuidados físicos, né? Mas também preocupar-se com a higiene espiritual. E é isso que nós queremos exatamente trazer. Então não bastam para nós apenas os salutares cuidados com o corpo. É bom? Excelente. Sem a preocupação do alimento espiritual. Indo no Evangelho, tem uma pequena parte do Evangelho que fala lá, cuidar do corpo e do espírito. É bom reler, né? Exatamente um pouco. Entendemos nós, e Lucas traz-nos, que nem só de pão vive o homem. Concordo? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enfatizou ele, Emmanuel. Não andeis preocupados com a vez de comer, o que a vez de beber. Basta a cada dia o seu mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto é, a confiança. E é exatamente o que nós devemos ter. Entendemos nós que a alma, como Kardec nos traz, que é o encarnado, né? O espírito encarnado, ela se alimenta de emoções. Se alimenta de emoções. Nesse momento, nós estamos nos alimentando com o pão da vida, porque nós estamos aqui falando sobre Jesus. A prece também é um alimento. Uma leitura edificante é um alimento. Uma conversa também edificante, não tendendo para a maledicência, isso tudo é o alimento que nos é trazido. Então, afirmando-se como pão da vida, né, o Jesus, ele nos representa o quê? Esse alimento espiritual que nós devemos exatamente trazer para nós diuturnamente. Ele é o pão que fornece aquele conforto espiritual. Eu entendo assim, e muitas das vezes, os exemplos não são bons, e não daria nenhum exemplo, né, próprio, mas em situações da vida, isso ocorre no cotidiano, em que, ou no lar, ou no trabalho, ou na rua, ou até aqui, em que nos sentimos às vezes não tão bem, devemos nos desesperar? Não. Os trabalhadores da casa, eles têm um hábito, desde a sua criação, não sei se vocês já perceberam, a maioria, ou 100% dos trabalhadores, quando chegam à casa, e para o trabalho em especial, entram e se dirigem, sabe para onde? Para a sala do passe. Não é para tomar passe, mas para fazer o quê? Uma prece, para aquietar o seu coração, para a partir daí, sim, com equilíbrio, vir exatamente ao trabalho. Emmanuel nos traz, dizendo, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, parados na sombra da ignorância, não fosse essa videira de verdadeira verdade e amor que Deus nos concedeu em Jesus. Continua ele. Em Jesus encontramos o pão vivo das almas. E desde o início, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Por isso que está posto,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouvimos em alguns outros segmentos que Jesus veio para nos salvar. Concordamos, né? Mas não é que nós discordemos, mas o Espiritismo traz essa salvação como aquisição de conhecimento ou adquirir virtudes em detrimento dos vícios e dos defeitos. Então, à medida que eu vou adquirindo essa verdade, tudo exatamente vai melhorar. Ora, a doutrina espírita, né, ela é consoladora, como todos dizemos, mas ela é muito esclarecedora. E ela nos dá algumas dicas, eu chamo de dicas. Quando nós vamos no Livro dos Espíritos, eu selecionei 4 questões aqui. Lá tem a questão 132, que diz a mesma coisa praticamente que a questão 167. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Na 132. Na 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas semelhantes. Então, para perguntas iguais, respostas iguais. Para progredir espiritualmente. Essa é a razão da nossa estada neste plano. Ah, e o material? Tudo bem, nós estamos no mundo material. Não é assim? Nada contra o material. Embora Jesus mostre-nos o quê? Para que não tenha aquele apego excessivo. Exatamente quando fala do emprego. Mas aí a gente ouve, não, mas isso é muito difícil, eu não consigo. E aí o Livro dos Espíritos ajuda também na questão 909, quando lá pergunta se nós, pelos nossos esforços, né, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações. Nós achamos dificultoso. Aí Kardec perguntou, será que a gente pode vencer as más inclinações? Será que lá respondeu não? A resposta lá é sim. E com pequeninos esforços. Temos a vontade de mudar? Sim. Só que vontade é coisa que dá e passa. Mas aí a gente está em dúvida ainda, né? Aí vem a questão 919, que foi a última que eu elenquei. Qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de melhorar e resistir à atração do mal? Então nós estamos naquela caminhada na vida e tem aquela bifurcação, né? O bem e o mal. Aí, questão 919. Qual o meio que o homem tem? Resposta. Um sábio da antiguidade, né? Comenta, conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento de nós próprios, nós vamos começar a entender o porquê nós estarmos aqui e o que é que nós podemos fazer para lá na frente melhorar. Não sei vocês, mas eu vou falar próprio, né? Da tenra idade para cá, já se vão alguns anos, evidentemente, né? Mas no início, até meados dessa vida, eu não sabia que a vida continuava. Não sei se vocês já sabiam. Aí falei, poxa, como é que pode o Marcos falando ali, né? Não sabia. E ainda vou exagerar, não, mas vou falar a verdade, pura e simples. A nível espiritual, nas reuniões mediúnicas, os nossos irmãos que aportam, muitos deles não sabem que a vida continua. Acredito? Trabalho do esclarecedor. Mostrar para o nosso irmão, em algum caso, que ele já não pertence a este mundo, de uma maneira muito, né, tranquila, para que ele não morra de novo. Não é assim? Existem 2 correntes que nós sempre gostamos de falar, né? Uma corrente que entende que não deva falar nunca. Não entra nesse assunto. E a outra corrente, não, tem que entrar no assunto. Porque se ele chega numa reunião espiritual, que ele já está podendo ouvir.
Aí vocês perguntariam, qual é a sua? Fala ou não fala? Nenhuma das duas. Eu estou no meio, coluna do meio. O que seria a coluna do meio aí? Você começa o assunto. Se ele titubear, tipo, meu irmão, você já tem ciência da sua condição espiritual? É uma pergunta. Aí ele fala assim, esse quer dizer o quê? Você já? Né? Então veja, a situação, não somos só nós encarnados. Então veja, do momento que nós entendemos que a vida continua, quando vamos ver o diálogo de Jesus com Nicodemos, para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Ora, que bom, né? Mas não é por isso que nós vamos cruzar os braços e falar assim, não, então eu vou deixar para a próxima encarnação, eu estou fazendo as coisas aqui que eu não consigo vencer, fica para a próxima. Pode ser? Pode. Porque Deus vai nos dar sempre oportunidades. Só que lá na frente, já não vai ser com a mesma facilidade de agora. E se nós lembrarmos que nós estamos numa transição planetária, temos que aviar esse nosso passaporte para chegar no planeta de regeneração. Né? Se nós não conseguirmos isso, já não vamos seguir. Vamos continuar nos provas e expiações com funções a fazer. Então é importante que nós fiquemos atentos, mas sabendo e não esquecendo nas nossas ações, não só o que Paulo falou, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso fazer o que eu quiser, só que eu vou ter que, se eu plantar abacaxi, vou colher abacaxi. Não tenho o que fazer. E aí Mateus reporta a palavra de Jesus, dentro desse aspecto, a cada um segundo suas obras. Podemos fazer tudo, mas nós somos responsáveis pelas nossas obras. Não fiquemos preocupando com os outros, não. Preocupemos com nós próprios. Exatamente isso aí. Então, eu sou o pão da vida. É o pão espiritual, repetindo, que é o alimento do espírito. Ora, a alma se alimenta de emoções. Mas as emoções podem ser boas ou não boas. O corpo físico se alimenta. Aí fica mais fácil a compreensão. Pode ser um bom alimento ou não. Então, cabe-nos a nós o quê? Escolher. Como é que eu vou cuidar do corpo? Ditado popular. Comendo para viver e não viver para comer. O que diz o famoso ditado, tem gente que morre pela boca igual peixe. E morre mesmo, né? E como é que eu vou cuidar da alma? Vivência do Evangelho de Jesus. Né? Precisamos nos fortalecer com esta vivência para que a gente consiga passar sem muitos problemas pelas turbulências, pelas dores, pelos sofrimentos e pelas aflições. Joana de Ângeles, ela dentro desse que eu acabei de falar, ela diz assim, que vai chegar no momento que nós vamos encarar todas as perdas e todos os ganhos com a mesma serenidade. Palavras de Joana de Ângeles. Sabemos pela nossa condição evolutiva que a dor ainda ela é necessária. Só que o sofrimento, ele é opcional. Aí é cada um de nós. Tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água, né? Sofre antecipadamente. Aqui e acolá, basta alguém falar, poxa, eu estou com a pressão alta, se mede a minha, que eu acho que subiu também. Calma, pô. Mas existe, eu estou brincando, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Então, é o aspecto. Um amigo contou-me uma história interessante, há muitos anos atrás, ele passou por um período de falta de ar. Começou a sentir falta de ar.
E um dia, passeando, ele começou a ofegar e procurando todo o ar. Tinha muito ar, mas para ele zero, né? Aí ele viu uma farmácia, em cima da farmácia, consultório médico, ele subiu desabalado a carreira. E lá chegando, a atendente, disse, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero falar com o médico, né? Esse o médico está atendendo alguém. Ele, muito apavorado, entrou porta dentro. O médico estava atendendo, conta ele, que estava atendendo, de cabeça baixa, levantou, baixou de novo e continuou escrevendo. E ele... Aí o médico esqueceu e fala com a pessoa que ele estava atendendo, né? Concluiu o atendimento e tal, e falou assim, só a senhora volte no de que foi tudo bem. Aí, e o senhor? O que o senhor está sentindo? Ele falou, nada. Já não estava ofegante. Interessante, né? Sugestão. Aí disse, olha, fala o seguinte, o senhor não tem nada, o sistema nervoso, se acalme. Seguinte, eu vou passar um remédio aqui para o senhor, que se eu não passar, o senhor vai dizer que não adiantou nada. Mas eu tenho quase certeza que o senhor não vai tomar esse remédio. Ele pegou. Diz ele que desceu a escada, quando chegou lá embaixo tinha um cesto de lixo, ele amassou e até hoje já desencarnou, não deve estar tendo falta de ar. Então veja, mas não desencarnou disso não, viu gente? Então vejamos, a escolha da evolução espiritual, ela é individual, ela é pessoal e ela é intransferível. E aí vem às vezes aquela pergunta, mas o que é que eu ganho? Que a gente gosta de ganhar, né? O que é que eu ganho com essa tal de evolução? Quem não entende, né? Simples, né? Quando eu evoluo, quando eu cresço, eu ganho o quê? A paz, a harmonia, a tranquilidade, né? O domínio de nós próprios, como diz um ditado judaico, né? Forte é quem consegue dominar-se, ou dominar a si próprio. Esse realmente é forte. Mas aí aquelas perguntas que surgem, né? Poxa vida, como é que eu vou conseguir vencer essas fragilidades? Eu sou tão frágil. Então, como é que eu vou conseguir vencer a mim mesmo? Quando é que eu vou conseguir não fazer aquilo que eu quero, mas sei que não devo? Paulo disse com muita clareza, né? Lembra o que Paulo falou? Certamente, né? Que ele fazia, uma coisa boa que ele queria fazer, ele não fazia. E a que ele não devia, ele fazia. Somos nós. Não temos que transferir exatamente isso para ninguém. Nós temos que alimentar a nossa alma com esse pão da vida. E nas casas espíritas, nós chamamos isso de reforma íntima. Às vezes o senhor não gosta muito dessa palavra, eu mudo. Renovação de atitudes. Mudança comportamental. Exatamente isso aí. Hein? Tipo. Mas veja só, são exemplos, né, de essa mudança. Às vezes nós temos uma grande dificuldade. Quando no estudo uma pessoa falou algo interessante, né? Coisa muito simples. A pessoa fala assim, poxa vida, eu gosto, quando eu estou assim, na rua, em qualquer lugar, aí eu vou entrar numa porta, aí abro aquela porta, mas eu vejo que vem algumas pessoas. Aí eu sempre, o que eu faço? Eu aguardo, como um cavalheiro que sou, e deixo que as pessoas passem. É bom? 10, né? Se preocupando com o outro. Só que tem pessoa que vem, passa por você e dá nem as horas. Aí ele fala assim, poxa vida, eu me aborreço. Eu falei, mas, pô. Ou me aborrecia mais, hoje estou me aborrecendo menos. Então veja, quando a doutrina fala o que Jesus mostra-nos, fora da caridade, não há salvação. A caridade ela não é doação, não é o amor em movimento. Então, se você abre a porta para que passem tantos, você vai reclamar porque a pessoa não agradece? Quem é o problema do não agradecimento? Exatamente da pessoa. Então, essa reforma íntima, exatamente isso. Nós trabalharmos as virtudes, tirando o quê?
os vícios e os defeitos. Por isso que lá atrás alguém disse, conheça-te a ti mesmo. Tá? Por outro lado, uma situação também que nós temos que nos ater é o aspecto dessa comunhão com o alto. Eu sei que se eu perguntasse aqui quem se alimentou hoje, 100% ia levantar a mão. Mas se eu perguntasse quem foi que fez a prece hoje, será que seria 100%? Provavelmente, né? E não precisa levantar a mão. Mas veja, a prece é um alimento do espírito. Porém, eu vi um conto que eu achei tão interessante, até trouxe, né? Os contos são bons, né? E o conto, por que eu achei interessante? Olha o título. Aprendi a orar com as formigas. Eu falei, achei meio estranho, né? Mas eu vou ler. E li. E aí o cidadão disse como é que ele aprendeu a orar com as formigas. Diz ele que estava um dia meio aborrecido, esquecendo da prece, ele diz que aprendeu, né? Orar. Ele viu uma formiga, prestou atenção na formiga, que carregava uma folha enorme. De vez em quando a gente vê isso aí, né? Aí ele começou a acompanhar, né? Ela tropeçando, aquela pedaço de folha muito grande, vai ela e ele olhando. Aí essa formiga chega próxima ao buraco, que diz ele, certamente é a casa dela. Quando ele olha o buraco e o tamanho da folha, sem condições de entrar ali. Eis que a formiga deixa a folha e entra. Daqui a pouco a formiga sai com várias formigas, que começam a tricotar as folhas, e quando ele se apercebeu, todos os pedaços de folha estavam dentro do buraco. Aí ele, né, pensou assim, achando em princípio, coitada da formiga, né, porque certamente não conseguiria, e aí ele diz assim, imediatamente pensei nas minhas experiências dele. Quantas vezes desanimei diante das dificuldades? A formiga estava diante de uma grande dificuldade. Ela desistiu? Não. Chamou a quem de direito e veio. Quantas vezes, deve segurar, se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha e sabedora da entrada do buraco, ela nem tentaria carregar, né? Ele está ali em pensamento. Naturalmente, diz ele, transformei essa reflexão em oração e pedi ao Senhor a tenacidade daquela formiga para não desanimar diante das quedas. Será que nós temos a tenacidade das formigas para não desanimar diante das quedas? Outra, perseverança dela para não desanimar, já falei, tenacidade para carregar as dificuldades do dia a dia, ou nós nos abatemos e desistimos. Outra, que pudesse ter a inteligência, né, entendendo aqui, embora a formiga não é inteligência como nós, que é um atributo do espírito, para dividir em pedaços o fardo, que às vezes se apresenta grande demais. Muitas das vezes os nossos problemas, para nós, são tão grandiosos, né? Diante de várias situações. Hoje nós vimos, e já oramos e vamos orar por um ex-presidente do Peru, né, salvo engano, que quando a polícia chegou para prendê-lo, suicidou-se. Então veja, diante das situações, nós vamos o ser humano, ele vai ao desespero. Também ele pede para ter humildade, para partilhar com os outros o êxito da chegada. Olha que interessante. A formiga veio sozinha. Se ela não tivesse humildade, ela queria, não, quem tem que levar isso lá para dentro sou eu. Ela não pensou isso. Ela vai lá, comunica com as formigas que vêm e repartem. Então ele pede a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solidário. Porque o trajeto da formiga foi solidário. Só que quando chegou naquele momento, ela precisou dos outros. Será que nós estamos nessa situação já, embora numa tarefa solidária, e pensamos assim, não, tem que ser eu.
Ou já pensa, tem que ser nós. É a vitória de todo mundo. Pede ele ao Senhor a graça para que aquela formiga não desistir de como aquela formiga, para não desistir da caminhada, mesmo que o tamanho da carga não consiga ver com nitidez o caminho a percorrer. E ele agradece por ter colocado a formiga no caminho dele e o ensinamento de perseverança. Então veja quantas virtudes, num simples conto, nós tivemos aqui. E esse é o pão da vida. Exatamente isso aí. Então todos nós podemos e todos nós temos condições pleníssimas, né? Eu gostaria de contextualizar algumas pequenas situações que é trazida no livro Manual Prático do Espírita, que é do nosso irmão Ney Prieto Pérez. É bom, uma leitura muito boa. E eu peguei esse aspecto da virtude exatamente entendendo como um alimento do Espírito, sendo o pão da vida. E lá ele diz assim: quando estivermos nos dando muito valor, nós nos dando muito valor, pede que a gente medite, urgente, no falso rumo em que nós estamos nos achando e nós nos esforcemos para refrear os ímpetos indicativos do nosso engano. Quando nós estivermos nessa situação, já estivermos nessa situação, nós já estamos nos alimentando com o pão da simplicidade de coração e a humildade de espírito, refreando os nossos ímpetos. E Ney Prieto continua: quando eu já conseguir aceitar as incompreensões daqueles que estão mais próximos, nas horas mais amargas, sem esboçar qualquer reação de revolta. Será que isso acontece com a gente? Ou a gente se aborrece e chuta o balde? Ou o pau da barraca, como diz, né? Então, quando eu já tiver conseguido isso, aceitando a incompreensão do outro, eu já estou me alimentando da resignação. Quando eu conseguir afastar as oportunidades que vão nos levar a cometer erros e falhas, eu já estou me alimentando com o pão da sensatez. Quando eu estiver me permitindo que o meu coração se enterneça diante das dores e as tribulações do outro, eu já estou me alimentando com o pão da piedade. Quando eu conseguir, ou já estiver, respeitando a aspereza de trato de alguém, para nós, você fala de uma maneira tranquila e a pessoa é rude, né? Com silêncio tranquilo, com olhar sereno, com gesto bondoso, a pessoa vem com várias pedras na mão, mas você já está sereno, um gesto bondoso, então você já está se alimentando do pão da afabilidade e do pão da doçura. Quando eu estiver afastando de todas as maneiras da minha vida os ressentimentos, as mágoas, os remorsos, que os dissabores provocados por alguém, né? Alguma pessoa, amiga ou não, que estejam nos perturbando a tranquilidade. Então, quando eu conseguir afastar isso aí, eu já estou me alimentando do pão da compreensão, estarei me alimentando com o pão da tolerância. Olha que coisa boa, né? Quando eu já conseguir controlar os meus impulsos de menosprezo, de indiferença a quem nos tenha esquecido uma cortesia social, olha a porta, olha a porta. Eu já estou me alimentando do pão do perdão. Quando eu conseguir manter a paz interior, nas horas em que
tudo parece que está de cabeça para baixo, né? E vem a cometer desatinos, quando eu já tivesse controle, eu estou me alimentando com o pão da brandura e o pão da pacificação. Certa feita, um amigo muito querido, irmão, certamente de várias encarnações, né, me disse assim, gosta muito de caminhar pela praia, né? Acho que a maioria de nós gosta, né? E é aquele que gosta, ou gostava, não sei, que as condições do terreno já não são muito boas, né? Então nós temos a nossa praia, que tem aquelas pedras, tem areia diminuta, né? Pelo menos aqui, e tem um meio fio, né? Meio fio grande. E aqui e acolá a gente vem caminhando naquele meio fio, aí você, quando levanta a cabeça, tem alguém ao contrário caminhando também, né? Aí você fala assim, às vezes pode acontecer, que os dois pensam assim, eu não vou sair do caminho. E aí vai ser um problema, não vai? Ó. Aí esse amigo diz assim, quando eu saio de casa para caminhar, eu já sei, que quem vai sair sou eu. Resolveu o problema? Resolveu. Será que a gente faz isso em várias e várias situações? Então, já está praticando o quê? A renúncia. Olha como é interessante. Então, o livro do nosso irmão Ney Prieto Pérez, ele tem outras e outras e outras coisas muito boas. Eu não vou ler todas, exatamente comentar, para que a gente vá com aquela sede danada, né, de ler esse livro, do Manual Prático do Espírita, que é o alimento, que é o pão da vida, o alimento espiritual, que são as virtudes que o Mestre Jesus, em todos os momentos de sua vida, soube cultivar e exemplificar. E essas virtudes nós temos que adquiri-la. Vamos concluir trazendo um conto, né, não deixa de ser, falando de Jesus certamente, que um homem havia pintado um lindo quadro. No dia da apresentação, ele convidou muita gente, né? Todo mundo para ver esse quadro. E aí compareceram as autoridades, fotógrafos, jornalistas, pois o pintor era muito famoso, era um grande artista. Quando ele tira o pano que velava o quadro, houve aquele e um caloroso aplauso. A figura, o que estava nesse quadro? A figura de Jesus, ligeiramente inclinado, uma porta, e parecendo que ele estava colocando ali o ouvido naquela porta, junto àquela porta, que parecia que ele estava querendo ouvir o que estava acontecendo lá dentro. Imagine, elogios, tudo. Foi uma noite maravilhosa, todos admirando aquela obra. Só que tinha um observador muito curioso, que ele achou uma falha no quadro. Sempre tem, né? Ele percebeu que aquela porta que estava pintada ali não tinha fechadura. Aí ele foi perguntar ao artista, vem cá, sua porta não tem fechadura, como abri-la? Como é que Jesus, né, e vendo aquela figura? E aí o pintor fala assim, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Esta porta que o senhor está vendo aí, é a porta do coração. Ela só se abre do lado de dentro, que você consiga abrir. E aí ele dá aquela lição que eu trago para todos nós. Abra o seu coração. Muita paz.